Esse ano vai ser o ano que vai entrar para a história, pode ter certeza. Hoje é dia 11 e os acontecimentos desses 11 primeiros dias de 2025 são impressionantes. Realmente, o jogo está virando, a gente está vendo, assim, a olhos vistos, a água mudando para o vinho. Eu fiquei de viagem na última semana, então eu gravei muito pouco, e é por isso que hoje eu vou soltar 5 ou até mesmo 6 vídeos para atualizar vocês que me acompanham, como as coisas estão mudando. Pela primeira vez a gente vai ver o Alexandre de Moraes recuar. Como vocês sabem, Donald Trump convidou o Bolsonaro, mas foi um convite direto para o Bolsonaro para que ele participe da posse, que vai ser no dia 20 de janeiro em Washington, D.C. Só que tem um detalhe. O presidente dos Estados Unidos, né, Trump ou qualquer outra posse, eles não costumam convidar ninguém pessoalmente. O evento da posse nos Estados Unidos é um evento extremamente fechado, apenas para americanos, para as pessoas do governo e o partido vencedor, no caso, os republicanos. Não se tem notícia de que um presidente prestes a tomar posse faça um convite direto e pessoal para alguém, principalmente se essa pessoa não exerce um cargo político ou cargo de autoridade. Nunca se ouviu falar do presidente, ou que vai ser assumido, né, como presidente, fazer um convite direto a uma pessoa comum. Pois Donald Trump fez um convite direto ao Bolsonaro. E não só isso. No convite direto que ele fez ao Bolsonaro, Bolsonaro é chamado de senhor presidente no convite para a posse de Trump. Cara, isso aqui, acho que vocês têm que entender a grandiosidade disso aqui. Donald Trump assume agora o seu segundo mandato muito mais forte do que no primeiro, porque ele teve o voto popular. Tanto é que ele tem o voto popular, ele tem maioria na Câmara dos Deputados, ele tem maioria no Senado. Muitas pessoas da própria imprensa que antes batiam nele já entenderam que não adianta bater mais, então já está colocando o rabinho entre as pernas. Agora ele tem junto com ele o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, que fez um anúncio recentemente, que fez uma reviravolta no Brasil, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Mas a conversa inicial, quando se falava do convite do Donald Trump, é que de forma alguma o Alexandre de Moraes ia aceitar devolver o passaporte. Lembrando, Bolsonaro não é condenado a nada, não tem nenhuma condenação. A retenção do passaporte do Bolsonaro por si só é ilegal. E a imprensa toda dizia, nunca, mas é nunca que ele vai entregar. Sai a notícia hoje mostrando isso aqui, ó. Moraes exige documentos adicionais para decidir sobre a ida de Bolsonaro à posse de Trump. O simples fato do Moraes não ter negado imediatamente e estar pedindo um documento que mostre que esse pedido, que esse convite realmente aconteceu, já é uma clara evidência de que o Moraes percebeu, ixi, fiz merda. Porque antes era uma briga apenas com Elon Musk, um cara que é bilionário, prestes a se tornar o primeiro trilionário, mas uma pessoa comum, que não tem cargo público. Agora, se ele nega esse convite, ele vai estar comprando uma briga com Elon Musk, com os senadores americanos, com o Mark Zuckerberg, com o Elon Musk. Cara, o Donald Trump, se ele faz isso, as repercussões no Brasil podem ser incalculáveis. Moraes está numa situação que ele está assim agora, cara, se eu continuar com essa minha sanha persecutória e essa minha ditadura, eu vou prejudicar todo o Brasil, e aí provavelmente o sistema vai me cuspir fora. Vamos na matéria. Ex-presidente pediu liberação de passaporte para ir ao evento dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes pediu nesse sábado que o ex-presidente envie documentos que comprovem o convite recebido por ele para a posse de Donald Trump. A decisão vem em resposta ao pedido do ex-presidente de liberação de seu passaporte retido pela Justiça para viajar aos Estados Unidos e acompanhar a posse do presidente americano. Na decisão, o ministro afirma que a defesa precisa acrescentar documentos que comprovem o convite oficial para o evento, marcado para o dia 20 de janeiro em Washington. Então, peraí. Se precisa da comprovação, quer dizer que se a comprovação existe, e ela existe, tá? E se não foi feito um documento oficial, eles enviam isso imediatamente, então como que ele vai negar depois que receber em mãos um convite oficial? Se ele nega isso, ele vai estar causando uma crise diplomática simplesmente com o país mais forte, mais rico do mundo. Olha a situação que o Brasil vai ficar. Como que ele vai impedir alguém de ir aos Estados Unidos para a posse do presidente eleito, na sua posse, tá? Sem ter uma condenação. Sem ter uma condenação. Isso não existe. Isso é ridículo. É a primeira vez que eu estou vendo o Alexandre de Moraes recuando e percebendo, ixi, cara, se a gente fizer isso aí vai dar merda.
Com certeza até o círculo mais próximo dele já tá assim, Moraes, pelo amor de Deus, Xandão. Não faz isso não, cara. É o presidente dos Estados Unidos que convidou o cara. Como é que você faz uma merda dessa? Se você faz isso, a gente vai estar comprovando que o Brasil é uma ditadura. Porque até agora dá pra gente ficar no argumento, na disputa. Agora, se você evita um cara que não é condenado a visitar, a ir à posse do Donald Trump, você vai estar comprovando. Sabe qual que é a minha opinião? Moraes tem que jogar o louco mesmo. Você já está pensando em censurar o Meta, o Facebook, o Instagram. Já evita o presidente. Esse ano tá muito louco. Esse ano, o ano mal começou e é a primeira vez que a gente vê o Alexandre de Moraes recuando. Vai receber o documento comprovando e vai... Cara, se ele evita, se ele recusa esse convite, vai pegar muito mal e as consequências serão severas. Não se engane. As ações que os Estados Unidos e o Congresso americano podem tomar para prejudicar a economia brasileira, prejudicar essa ditadura brasileira, são imensas. Imensas. E tudo por conta de uma sanha de perseguição pessoal, que o Alexandre de Moraes tem com o Bolsonaro. Aí eu te falo, como é que daqui a pouco ele vai e prende o cara que o Donald Trump convidou para ir para a posse? Você está entendendo? Está mudando, meus amigos. Esse ano está mudando, muita coisa vai acontecer ainda. Um abraço. Sobre o despacho do Alexandre de Moraes acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho, porque oficialmente, nos sistemas do STF, não tinha nada dizendo isso. Mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite? Mas agora, né, chegou aqui a decisão, e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, né? Visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito, né, sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo, né, draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, né, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora suspeitas de estar falsificando o documento, protocolando no STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump, um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, né, o endereço, né, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito, né, nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, né, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Né? Mas, né, eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI,
lá dos Estados Unidos com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. Né? E ele finaliza que o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto, o que se entende por documento oficial? Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, né, o documento estrangeiro, ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo, no caso aí, o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é a formalidade, é o de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário. Tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para o Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo. Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina, ao lado de chefes de Estado, de pessoas que fazem parte do círculo político dele. Como eu não vejo nenhum fundamento para que o Alexandre de Moraes negue a saída do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o que vai ficar, é muito óbvio, é que o Brasil realmente vive uma ditadura, onde, mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a não permitir a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump, lembrando ainda que Trump despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Ele e mais um convidado, que no caso será a primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse mesmo dia da posse, após o evento de posse, ainda haverá um jantar onde eles vão ter a possibilidade de estar juntos. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. É que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h e pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, é muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito. Essa negativa aí ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política.
porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até o lado do STF, nunca, não tem interesse em fugir, e é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão, caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura, e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem o conhece pessoalmente. Who else can we expect at the inauguration of Donald Trump? Brazil's former president Jair Bolsonaro, El Salvador's president Nayib Bukele, Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, who, by the way, is currently holidaying in Kerala in India. Also, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, he too has got an invite. So many influential figures will be in attendance. This inauguration is shaping up to be a high-profile event. Reports say they've run out of invitations. Trump's team has stopped offering tickets to major donors. They don't have any room for more. Even seven-figure donors are on wait lists. So even money cannot guarantee you an invite. Who else can we expect at the inauguration of Donald Trump? Brazil's former president Jair Bolsonaro, El Salvador's president Nayib Bukele, Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, who, by the way, is currently holidaying in Kerala in India. Also, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, he too has got an invite. So many influential figures will be in attendance. This inauguration is shaping up to be a high-profile event. Reports say they've run out of invitations. Trump's team has stopped offering tickets to major donors. They don't have any room for more. Even seven-figure donors are on wait lists. So even money cannot guarantee you an invite.